Pai Celestial, obrigado por nos trazer ao estudo bíblico hoje à noite, por esse novo lugar onde nós podemos te cultuar, te adorar, te servir, ministrar a palavra. Pai, abençoe, por favor, cada pessoa hoje à noite que vai participar desse estudo e os que vão assistir pela internet. Obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos. Me ajude, me enche com o Teu Espírito Santo enquanto estudamos a hermenêutica bíblica e também prepare o pastor Sami para a aula dele, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos aqui na página 3 da apostila e é número 3, a analogia da fé. A analogia da fé. Nós estamos agora no meio desses princípios para interpretar corretamente a Bíblia. Vamos ver o que a apostila diz aqui, número 3, a analogia da fé. Esse termo é um termo que saiu, se eu não me engano, da Reforma Protestante, quando várias pessoas na Igreja Católica começaram a perceber fortemente que a Igreja Católica tinha corrompido a doutrina bíblica. E quando essas pessoas começaram a ler a Bíblia, notaram algumas coisas. Não, mas não está legal isso, não está certo isso. A igreja está ensinando algo que a Bíblia não fala. E uma explosão aconteceu por causa disso. O povo, por muito tempo, não tinha acesso às escrituras porque tinha poucas cópias e muitas vezes as cópias em outras línguas, e eles falavam uma língua nem entendendo, e indo para a missa no latim, e o povo falando outra língua, não deu para entender nada. Ficou muito complicado, e alguns dos padres, etc., começaram a ler a Bíblia de outra forma e falar, peraí, mas não está certo isso. Eles começaram a mudar e causou a reformação ou a reforma protestante, e agora estamos aqui vendo esse termo aqui, analogia da fé. O significado: o texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Por favor, marca na sua apostila as palavras textos isolados. Às vezes alguém vai para você e fala, olha, é o seguinte, é isso. E fala algo pegando um versículo, nem utilizando o contexto, e você ouve aquilo e parece que está ensinando o que a pessoa está te falando, mas sem o contexto você não entende. Por exemplo, eu posso estar contando uma história e eu falo para a pessoa para quem eu estou contando a história, eu vou te matar. E você ouve isso e fala, o pastor falou que vai matar a pessoa com quem está conversando. Mas não está falando, ele está contando uma história que tem alguém que falou isso. Se você isolar essa única sentença, sim, você pode falar que o pastor falou que ele ia matar alguém. Mas se você ouvir o contexto, você vai saber que ele está somente contando uma história na qual alguém tinha dito isso. Mesma coisa com a Bíblia. A Bíblia fala muita coisa. Pela Bíblia você pode acreditar que adultério é correto, que você pode matar os outros, que você pode usar mentiras, mas só através de versículos isolados. Versículos que você tira do contexto ou ignora muitas vezes o contexto. Então, a analogia da fé é usar a teologia da Bíblia para interpretar outros versículos. Então você estuda a Bíblia toda, chega a uma conclusão completa sobre a teologia, as crenças, e daí quando você encontrar um texto estranho, em vez de alterar tudo que você crê, tudo que o pastor prega, você tem que se perguntar, por que esse versículo parece que está falando algo diferente? Por quê? Em vez de isolar e derrubar todas as suas crenças, você vai tentar, na verdade você deve dizer o seguinte, eu não entendo bem esse versículo, ok? Por exemplo, vamos ver uns versículos aqui. A primeira coisa eu marquei aqui é Mateus 16, nesses
nessas passagens problemáticas, Mateus 6 tem as palavras de Jesus para Pedro. Na verdade, vamos para Mateus 6. Eu falei Atos 2, mas vamos para Mateus 6 para ver um exemplo disso. Mateus 16. E aqui em Mateus 16, você vai ver versículo 18 de Mateus 16, e diz aqui: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a passagem continua: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Se você isolar esses dois versículos e for para a igreja católica, você vai chegar à conclusão que Jesus era o primeiro Papa, ok? É só que, se você ler o resto do Novo Testamento, o resto da Bíblia, não existe Papa, não existe Papa, não existe a igreja católica, não existe a missa, não existe as catedrais, não existe nada disso, não existe. Não existe Pedro tendo um poder, uma autoridade que todo mundo vai para ele. Na verdade, alguém me diga, quem se torna o apóstolo mais importante do Novo Testamento? Quando você ler o resto, quem se torna o mais importante? Paulo. Isso, Paulo. E quando havia um conflito entre Pedro e Paulo no livro de Gálatas, quem tinha a verdade e quem tinha errado? Paulo tinha a verdade e Pedro, ele errou. A Igreja Católica diz que o Papa consegue falar sem errar da catedral, daquela situação onde ele fala certas coisas. Mas a Bíblia nunca fala isso sobre Pedro e nunca fala que ele é o primeiro de vários papas até hoje. Mas, então, o que Deus está dizendo aqui? Obviamente, pelo contexto, ele não está dizendo isso. E se você comparar essa passagem com o livro de Atos, você chega à conclusão que ele está lidando com a questão de abrir as portas do Evangelho para dois grupos com essas chaves. O primeiro grupo, os judeus. Quem era o pregador principal no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas foram salvas? Foi Pedro, certo? E Deus abriu as portas. Depois havia uma visão, Pedro tinha uma visão, foi para um gentio que era basicamente proibido naquela época, e Deus deu o dom de falar em línguas, etc., para os gentios naquele momento, Deus usando aquele dom sobrenatural para autenticar a salvação de ateus gentios. Quem Deus usou? Pedro de novo. Então, as chaves aqui são as chaves do reino, deixando judeus e gentios entrar no reino. Então, quando você tem um contexto bíblico, você pode ouvir alguém falando desse texto aqui, católico, nesse exemplo, e a pessoa, mas então ele era o primeiro papa. E você pode ter a certeza, mas peraí, não é isso que a Bíblia fala. Leia o resto, o contexto, a analogia da fé. Também vamos para Atos 2, por favor. Atos 2. Em Atos 2, você está no dia de Pentecostes, Pedro está pregando a mensagem, e antes de ver 3.000 pessoas sendo salvas e batizadas, eles falaram para ele, em versículo 37, que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E tem gente que pega esse versículo e fala, olha, ele fala sobre batismo
e sobre a remissão de pecados no mesmo versículo. Então, isso quer dizer que para ser salvo, você precisa ser batizado. É só que a Bíblia fala que a salvação não é pelas obras. Você é salvo pela fé sem as obras, sem até praticar. A Bíblia usa essa palavra. Deixa-me mostrar uma passagem para vocês em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Aqui Deus explica um pouco melhor sobre o batismo e o poder do batismo, ok? E ele diz aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. E alguém fala, peraí, está dizendo que o batismo salva. Peraí, não pode isolar, tem que ler o resto do versículo. Não do despojamento da imundícia da carne, ok? Está falando sobre o pecado. Ele está dizendo que não nos salva do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo a sua própria consciência será salva pelo batismo. O batismo é uma expressão da sua fé para com os outros, dizendo, mas eu creio que Jesus é meu Salvador, então eu vou me batizar. Não está dizendo que o batismo nos salva da imundícia da carne. Então ele explica isso aqui. Vamos ver outra passagem para dar uma ênfase até mais forte. Romanos 4. Romanos 4. As pessoas falam que para ser salvo, você tem que crer sim, mas também você tem que praticar. Estamos lidando com a mesma ideia de isolar versículos. Mas você pode ler Romanos 4, a passagem inteira, muito interessante, lidando com a justificação pela fé. Mas note as palavras usadas aqui em versículo 5 de Romanos 4, muito interessante, ok? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, não é a prática de ser batizado que vai salvar você. Ele fala aqui, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Deixa eu fazer uma pergunta. Um malfeitor que morreu do lado de Jesus na cruz, para onde ele foi depois de morrer, segundo Lucas, o livro de Lucas? Para o paraíso, certo? E ele foi batizado? Não, ele morreu na cruz, certo? Então, se você ficar estudando a Bíblia toda, você vai chegar a uma conclusão sobre a analogia da fé. Daí, quando você lê Atos 2, e aquele versículo que usa a palavra batismo, com a ideia da remissão, ele não está dizendo que o batismo salva ou faz parte da salvação. E alguém pergunta, mas então, por que eu vou me batizar? Porque você faz tudo o que você faz como crente, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Eu não estou, por exemplo, tentando amar minha esposa para ganhar ela, eu já tenho ela. Eu quero amar ela, ela é minha esposa. Por que eu quero obedecer ao Senhor Jesus? Porque Ele me salvou, eu quero amar Ele. Minhas obras são uma demonstração do meu amor. E o batismo é uma declaração para Ele e para os outros. Eu tenho Jesus, eu creio em Jesus. Essa é a ideia. Então nós não podemos isolar passagens. Deixa-me mostrar mais um para vocês, mais um versículo que também fica isolado. Atos 16. Então, estou querendo dar uma ênfase aqui porque é muito importante. Atos 16. Até pastores fazem perguntas para mim sobre essa passagem aqui. Atos 16, versículo 31. Ok? Diz aqui, e eles disserem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu
e a tua casa. Então alguém fala, então aqui, se eu crer em Jesus, eu vou ser salvo e toda a minha família vai ser salva também. Mas não é isso que a passagem está dizendo. Em lugar nenhum, a Bíblia fala que pela minha fé, os meus filhos vão ser salvos. Cada um é indivíduo, cada um tem sua própria responsabilidade. Na verdade, a gramática aqui, Deus pode usar essa gramática, nós usamos sempre, Ele não coloca todas as palavras, mas Ele poderia ter falado aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, ou seja, tu crês no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, e a tua casa crê e será salvo. E para explicar melhor, vamos não isolar o versículo, vamos para o próximo versículo. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ele não pregou somente para um, dizendo, se você receber Jesus, toda a sua família vai ser salva. Não, ele pregou para ele e pregou para toda a família dele. Então, marca essa palavra em versículo 32, a palavra todos, e liga com as palavras tu e a tua casa em versículo 31. Vamos parar de isolar versículos e vamos ler a Bíblia segundo o seu contexto. Nós vamos evitar muito erro por fazer isso. Ele pregou para a família toda, porque a família toda precisava do Evangelho, a família toda precisava crer em Jesus. Eu posso ter toda a fé para até arrancar montanhas do chão e jogar no mar, mas meus filhos precisam ter fé para serem salvos. Ponto final. Por causa disso, precisamos pregar o Evangelho aos nossos filhos. Eu falo de Jesus quando meus filhos ainda estão na barriga da minha esposa. Eu estou falando de Jesus para os meus filhos. Né? Eu sei que eles não entendem nada, mas quanto a mim, eu quero ter essa ênfase. Você também precisa de Jesus. Eu não posso. Eu me lembro do John Bunyan, que escreveu o livro sobre o peregrino. E o filho dele queria orar, ele falou, você não pode orar? E o filho falou, mas por que, pai? Ele falou, porque você não tem Jesus, não foi salvo, você é ímpio ainda, você precisa receber Jesus antes de orar. E o filho, claro, ficou assustado, isso assusta muita gente, mas a Bíblia fala que nós somos pecadores, não podemos orar sem ter Jesus e achar que Ele vai ser nosso advogado, como 1 João nos ensina. Ele é nosso advogado através da salvação e não antes da salvação. Não vale nada orar antes de ser salvo, pelo menos no contexto de ser um ímpio. Eu sei que Deus consegue ouvir, eu sei que Deus às vezes até ouve as orações dos ímpios, porque a Bíblia fala sobre isso no livro de Atos e outros lugares. Mas Ele não precisa, mas se você é salvo, Jesus vai atender sua oração porque Ele se obriga. Deus Pai se obriga porque você está utilizando o nome do Filho dele que morreu por você. Então Deus vai honrar o Filho dele respondendo às nossas orações. Então, a aplicação, sempre compare a Escritura com a Escritura. Então, você fala, o pastor fica pegando isso, mas aí eu li um versículo esses dias que fala outra coisa, então eu não concordo. Peraí, calma, eu entendo, e é bom ser fundamentalista, o que a Bíblia fala eu acredito, mas tome cuidado, porque você precipitadamente pode tomar uma decisão errada na sua fé e chegar a uma conclusão errada. Eu acredito que muitas seitas se formam por causa dessa soberba. Mas a Bíblia não fala isso, fala isso. Calma, vamos comparar, vamos não isolar passagens ou versículos ou palavras. Vamos ter a analogia da fé. Vamos agora para o número 4. Passei muito tempo com o número 3, mas número 4, basicamente a mesma ideia, mas vamos ver aqui, contexto. Marca essa palavra, coloca um monte de estrela perto dessa palavra. Nós precisamos compreender, é contexto. Tudo que alguém fala precisa de contexto.
Eu não quero julgar você pelas suas palavras se eu não tiver o contexto. Às vezes eu estou conversando com alguém e meu filho entra no meio da conversa. Mas pai, não é bem assim. Eu preciso falar para o meu filho: filho, calma, você não ouviu a conversa toda, você não entendeu bem, você está tirando do contexto e criando outra coisa. Não faça isso. E nós não podemos fazer isso com a Bíblia também. Nós não podemos levar preconceito para a Bíblia. Nós não podemos inserir nossa cultura na Bíblia. Nós precisamos ir para a Bíblia sem preconceitos. O problema é que todo mundo tem preconceitos. Todo mundo vem com esse problema. E você chega na Bíblia: mas é difícil, eu não concordo. É porque você tem preconceito. Ah, mas eu acho que a Bíblia está falando isso. Talvez seja correto, mas muitas vezes acabamos interpretando por exemplo, aqui no Brasil, com olhos brasileiros. Acontece. Sabe o que acontece nos Estados Unidos? Olhos americanos. Eu falei para vocês ontem, no culto. Quando Deus colocou a marca em Caim, havia igrejas nos Estados Unidos que usavam essa marca para dizer que Deus mudou a cor da pele dele, para ele se tornar negro, dizendo que os negros hoje são amaldiçoados e podemos escravizar os negros. Eles justificaram a escravidão fazendo isso com a passagem, completamente destruindo o contexto. Fala uma coisa dessa, em que não faz sentido nenhum. Deus amaldiçoou um homem, não uma raça, não um povo, não uma cor, e não falou nada sobre outras pessoas, e a Bíblia nem explica o que foi a marca. Ninguém sabe o que era a marca, ninguém sabe hoje. Mas as pessoas ignoram o contexto. Por favor, não faça isso. Então, todos os fatores, o significado desse princípio aqui, todos os fatores que influenciam o significado do texto, tudo, ok? Língua, hebraico, aramaico, grego, essas são as línguas originais. Linguagem, por exemplo, quem aqui às vezes usa a palavra joia? Levanta a mão, você usa às vezes. Né? Quem usa às vezes a palavra da hora? Fala da hora, levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém. Linguagem diferente. Quem aqui fala suave na nave? Levanta a mão. Alguém fala? É só você que fala suave na nave, né? Pois é. Então tem outras expressões, né? Quem fala penilongo? Levanta a mão. Quem fala carapanã? Né? Quem fala mosquito? Fala mosquito, né? Então, quem fala quebra-mola? Quem fala lombada? Pois é. Estou vendo regiões representadas aqui. Você lê a Bíblia e um usa uma linguagem, outro usa outra linguagem, e você tem que reconhecer isso. E exige algo de nós. Porque você é brasileiro, eu sou americano, estamos lendo um livro judaico. Então, leva tempo, mas tem que tomar cuidado com a Bíblia. Estilo, tem estilos diferentes na Bíblia. A Bíblia não é um texto de teologia. A Bíblia conta histórias, tem narração, tem genealogias, que são listas de nomes, tem idades às vezes, em outros lugares não tem poesia, música, provérbios, parábolas, várias coisas diferentes. E nós precisamos ler toda a parte segundo esse estilo, senão fica complicado. Tem profecia, tem pregação, tem mandamentos da lei. Outras coisas muito importantes, marca essas outras coisas aqui. A ocasião, por que o escritor escreveu aquilo. Geografia, onde o escritor estava, onde estava um povo, ou estava o povo que recebeu a carta ou o livro, porque isso influencia o contexto. Data, quando foi escrito? Por exemplo, Moisés, ele escreveu o Pentateuco antes ou depois do livro de Mateus? Alguém me diga. Antes. Então, o que Mateus escreveu
tem uma revelação mais avançada do que a revelação de Moisés, por causa da data. Progresso da revelação, que é a mesma coisa. Você começa em Gênesis, Deus fala muita coisa, mas há coisas em Lucas que você nunca vai ver no livro de Gênesis. Então você vai comparando essas coisas. Exemplos nas passagens problemáticas que necessitam deste princípio. Vamos rapidinho para Mateus 7. Mateus 7. E esse versículo muita gente usa. Eu acho que o versículo mais popular para o mundão, para as pessoas que não são de Deus, é Mateus 7, versículo 1. Mas somente as primeiras duas palavras. Não julgueis. Eu sei que você acha que é pecado que eu estou fazendo, mas não julgueis, né? Parece muito santo, né? Não julgueis. Eu nem sei quantas vezes eu já vi essas palavras atrás do carro, né? Não julgueis. Mas estuda o contexto aqui, irmãos. Diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Já está dando um contexto, pode ler o resto. Por que Jesus diz aqui não julgueis? Porque quando você julgar outro, o outro vai te julgar. Vai acontecer. Então é melhor julgar sua própria vida e eliminar pecado da sua própria vida. Mas eu vou falar algo para vocês, julgar é natural. Se você achar que eu sou bonito ou feio, você já me julgou. Tá? É verdade. Já julgou. Se você fala, mas é errado isso, você está julgando. Né? Mas então, como que eu lido com isso? Ele está querendo nos proteger do erro de ser hipócritas, julgando todos os outros e não lidando com seu próprio pecado. Ele diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados. Então, vamos calar nossas bocas e primeiramente ir para Deus com os nossos pecados e falar, Deus, me ajude a ver os meus erros antes de julgar os outros, antes de falar para os outros. Porque na hora que eu abrir a minha boca, alguém vai falar algo de mim, sobre mim. E todos nós temos pontos cegos. Eu vou ser bem franco, ninguém vai querer ouvir isso. Mas eu provavelmente posso ir para cada pessoa aqui e falar de algo errado na sua vida. Eu conheço vocês agora. E provavelmente vocês poderiam fazer a mesma coisa comigo. Somos seres humanos, somos pecadores. Mas por que eu não vou para cada pessoa julgando assim? Ninguém vai gostar de mim, todo mundo vai achar os erros em minha vida e ninguém vai voltar para a igreja, certo? Não é isso? Não é verdade? Vai ter um salão bem vazio. Então Jesus diz, ele está nos dando bom conselho aqui. Não julgueis para que não sejais julgados, mas tem que ter discernimento. Ele não está dizendo, então anda assim e está tudo certo. Não existe pecado nenhum, porque não quer julgar. Eu conversei com alguém recentemente, evangelizando. Eu falei para o cara, então, se um homem estuprar um monte de mulheres, você acha que ele merece o inferno? Eu estou falando de mulheres inocentes, ele vai abusando elas. Ele falou, pastor, eu não quero julgar. Eu falei, julgar? Claro que ele merece o inferno. Todos nós merecemos, mas é algo tão óbvio. Mas ele pegou errado esse versículo, mas não quero julgar. Será que Deus vai colocar um monte de estupradores lá no céu? Então, beleza, não tem problema. Não, tem grande problema. Tem grande problema. Deus não está julgando fora o discernimento, essa ideia de julgar o certo e o errado, mas Ele quer nos proteger do erro de ficar falando mal dos outros sem ver os nossos próprios erros, porque assim que a gente fizer isso, os outros vão nos julgar. Precisamos entender isso. Então, contexto. Outro versículo eu não vou usar agora hoje à noite, mas vocês podem ler a passagem que diz em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas. A pessoa pega isso, então posso. Eu posso todas as coisas. E tirando o contexto,
Então eu posso fumar maconha? Posso. Todas essas coisas a Bíblia diz. E já joga fora o resto do contexto. Toda a Bíblia joga fora através de um versículo, né? Que tem a ver com o último, que tem a ver com os textos isolados, né? Então, a aplicação desse princípio aqui, sempre ter em vista o contexto, lendo o que vem antes e depois. Então, você vai fazer o seguinte, você está numa passagem, você está lendo a passagem, é bom ler o que vem antes naquele capítulo, o que vem depois naquele capítulo. Ok? Você vai ler o contexto. Se ficar melhor, e fica melhor, leia o livro inteiro. Leia no testamento inteiro. Leia na Bíblia inteira. Busque conselho dos outros. Vai para os comentários. Converse com seu pastor. Verifique que você está interpretando certinho a passagem. Mas, pastor, demora. Eu sei que somos preguiçosos, mas Deus quer ter pessoas estudiosas e nós precisamos estudar. E vocês estão aqui, vocês estão estudando, aprendendo muita coisa através dessas aulas. Vamos colocar em prática isso. Leia a Bíblia, não tenha medo da Bíblia, mas quando você lê, tome cuidado com o contexto. Não coloque um pretexto ou um preconceito na passagem. Compara o contexto, ok? E você vai interpretar muito melhor. Você precisa de um pastor para te ajudar com a interpretação da Bíblia? Sim. Mas ao mesmo tempo, você mesmo tem o Espírito de Deus. E Ele quer iluminar a palavra dele para você. Então, você vai com Ele e você, em oração, fala, Deus me ajude, eu quero entender o contexto para poder interpretar esse versículo. Bom, vamos terminar aqui hoje à noite, vamos orar.